momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente está chegando bem próximo ao inverno, então chegou o momento de falar mais ainda sobre a vitamina D. Só que em aspectos diferentes que provavelmente você não viu em outros vídeos por aí no YouTube. A gente vai falar sobre vitamina D, os estudos que relacionam ela e a suplementação dela de maneira estratégica e bem específica, para falar a verdade, com emagrecimento e queima de gordura. Então esse vídeo é ideal para você que quer alinhar essa vitamina D, essa suplementação com vitamina D, para emagrecer. E se você está assistindo no verão, você pode utilizar todo esse conhecimento que a gente vai colocar em pauta hoje e ter ainda mais benefícios se você está vendo esse vídeo do futuro. Então no vídeo de hoje eu vou te trazer estudos provando que você está sim deficiente em vitamina D e a sua suplementação que você fez ou está fazendo não dá suporte ao emagrecimento do jeito que você achava que dava e nem para os benefícios que você achava que a vitamina D ia te dar. Então se liga. Por que tá tudo errado em relação à vitamina D? Os números de referência do seu exame e os números que estão lá naquelas unidades internacionais das cápsulas da suplementação de vitamina D estão errados. Eu posso estar soando meio arrogante para você agora, mas eu vou te provar com um estudo chamado O Grande Erro da Vitamina D e você vai entender o que eu tô falando. A coisa tá toda errada e a OMS, a Organização Mundial de Saúde, sabe disso, o mundo acadêmico médico sabe disso, só que tem uma indústria toda que foi moldada em volta desse erro e ficou muito complicado sair desse erro hoje em dia. Toda a estruturação médica e laboratorial foi embasada em um estudo bem antigo, quando a gente estava criando as normas para a utilização de vitamina D como suplemento, e foi um erro aritmético, estatístico, estúpido, tipo tirar um zero do papel ali, sabe? Que fez com que toda a indústria de suplementação de vitamina D esteja errada naquele númerozinho de unidades internacionais. Então você pode estar tomando vitamina D e aquilo não fazendo nem cócegas nos seus níveis. Um estudo do Jornal de Medicina Preventiva e Saúde Pública explicitou esse erro e colocou em pauta a discussão para se alterar os valores de suplementação de vitamina D no mundo inteiro. O nome do estudo, para quem quiser procurar, chama The Big Vitamin D Mistake. Então, o grande erro da vitamina D. E nele, diferente desse vídeo que eu não vou entrar no erro em si, eu vou falar da solução, você consegue ver o porquê que tá tudo errado, tá? Onde foi feito esse erro e como que a indústria foi se desenvolvendo a partir daquele erro. Então, o link desse estudo vai estar aqui na descrição, é só você consultar lá para entender onde que foi esse erro, quem que foi a pessoa responsável para essa bagunça toda. Mas o que você precisa saber é que é o seguinte, a nossa margem que diz esse mínimo aqui é o mínimo que você deveria ter de vitamina D, tá? Para funções básicas e mínimas. E esse aqui é o máximo, certo? Que a partir disso é tóxico. Essa área, ela é tão vasta que 20 nanogramas por decilitro de sangue, que é onde a gente estabelece o mínimo, você está à beira de um colapso emocional, psicológico, de depressão, de ganho de massa muscular defasada, de gordura acentuada. Tudo isso por conta de vitamina D, que ainda está na margem aceitável nos dias de hoje. E lá no 100, no outro lado da moeda, você está longe de uma toxicidade. Tá bem longe de uma toxicidade, principalmente se você consome carne, que é rica em K2. A gente já vai falar sobre isso. A vitamina D não é uma vitamina. Esse é outro erro que a gente se acostumou a manter, tá? Ninguém trocou porque ficou tão famoso chamado vitamina D. Não é uma vitamina, é um hormônio governador de bilhões de funções no nosso corpo, e todo dia que eu entro lá no PubMed, que eu assino e vejo novos estudos, atualizações de estudos, sempre tem uma coisa nova sobre vitamina D. A vitamina D foi descoberta que influencia isso, que influencia aquilo. É um governador de quase todas as funções biológicas do nosso corpo. Não é uma vitamina. Você nunca, provavelmente, teve a sensação de ter uma vitamina D lá na casa dos 90 ou 100. Porque se você tiver, você vai entender o que eu tô falando. O seu nível de paciência ser muito maior, sua sensatez ser muito maior, o seu ganho de massa muscular, testosterona, progesterona, hormônios sexuais em geral, serem muito mais comunicáveis no seu corpo, ou seja, as coisas funcionam em efeito cascata. O transporte de cálcio dentro do seu sistema e dentro das suas células de gordura, e é por isso que a vitamina D tem um papel fundamental no ganho de peso e na perda de peso. Se isso estiver funcionando muito bem, as chances de lipólise, de aumento de tecido gorduroso no seu corpo, tecido adiposo no seu corpo, é muito baixa, mesmo em um estado hipercalórico. Então esses efeitos, talvez você nem tenha conhecido ainda, porque você está sempre nas casas dos 30, 40 nanogramas por decilitro no seu exame de vitamina D. Voltando a falar daquele erro de quantidade de suplementação, o que é interessante é que, assim, hoje em dia, 500 unidades internacionais de vitamina D, uma cápsula de 500 UI, sabe?
não mexe o ponteiro para lugar nenhum nos seus níveis de vitamina D. Isso porque 500 unidades internacionais não são praticamente nada desse hormônio. 1000 também não vai fazer absolutamente nada para você. Segundo o estudo feito sobre o erro de vitamina D que a gente citou agora há pouco, para mover o ponteiro de deficiência em vitamina D para começar a subir a níveis melhores, você precisa de pelo menos 10.000 unidades internacionais de vitamina D. Isso sem contar a individualidade de cada um, porque umas pessoas têm resistência à vitamina D, tanto na hora de converter a energia solar em vitamina D, quanto na hora de absorção de um comprimido. Então, aliando uma exposição solar em combinação com 10.000 unidades diárias suplementadas, é onde você começa a mover o ponteiro na direção certa. Então agora que a gente sabe que muito provavelmente você se suplementou errado durante todo esse tempo, por isso que nada mudou na sua vida em relação a esses efeitos benéficos da vitamina D, vamos falar sobre o mecanismo de ação na queima de gordura, em manter a composição corporal saudável. O meio da saúde e nutrição discorda, assim, tem grupos, né, que quase se matam praticamente em discussões que nenhum concorda com o outro. Só que tem uma coisa que todo mundo concorda. Gordura visceral é uma gordura perigosa. É aquela gordura que revolve seus órgãos, é uma gordura metabolicamente ativa e produz citocinas, que são aquelas proteínas inflamatórias que a gente já ouviu falar recentemente por conta desses problemas de pandemia. E existem estudos interessantíssimos da célula de gordura visceral em relação à vitamina D. E é isso que a gente vai falar agora para você conseguir criar um plano para emagrecimento, melhora de gordura visceral e melhora de composição corporal, simplesmente ajustando esses níveis de vitamina D. Um estudo de 2015 do Jornal da Nutrição provou uma relação inversamente proporcional entre níveis de vitamina D e gordura visceral. Tá? Ou seja, quanto mais gordura visceral os participantes, 1.200 participantes no estudo, tá, tinham, menor era o nível de vitamina D dessas pessoas. Lembrando que isso é uma correlação, tá? Na ciência a gente não pode tratar a correlação como causa, senão eu posso falar que toda vez que sai um novo filme da Marvel, morrem 1.000 pessoas de câncer no mundo. Tá, isso provavelmente acontece, certo? Só que não é o filme da Marvel que tá causando essas 1.000 pessoas morrerem. Só que eu não posso tomar uma decisão baseada nisso. Porém, eles deram passos além para quantificar qual era o desvio, a porcentagem exata dessas pessoas em relação à vitamina D e gordura visceral. Eles descobriram que se você passasse de um nível de quantidade, de volume de gordura visceral, você tinha até 500% maior chance de estar deficiente, nível abaixo de 20 nanogramas por decilitro de vitamina D. E é por conta dessa correlação que eu vou precisar citar um segundo estudo para a gente bater o martelo em relação a isso. Um outro estudo do Jornal Americano de Nutrição Clínica pegou 175 pessoas, dividiu em 2 grupos. Um grupo que tomou um suco de laranja fortificado em vitamina D. Eu não recomendo ninguém suplementar com vitamina D com 60 gramas de açúcar por dia, tá? Não precisa nada disso. Toma vitamina D numa cápsulazinha. E o outro grupo tomou um suco de laranja que não tinha a vitamina D fortificada. Esse estudo foi interessante porque levou 16 semanas, então foi bem longo, um número legal de pessoas, e mediu centímetros quadrados de área de gordura visceral nas paredes dos órgãos dessas pessoas. E o grupo que teve a suplementação, a fortificação com a vitamina D, perdeu 3 vezes mais gordura visceral simplesmente com essa intervenção. Isso é super poderoso, é uma intervenção bem estruturada, se você pensar, apesar da quantidade de açúcar que eles estavam ingerindo desnecessariamente, mas já levanta uma bela sobrancelha, talvez 2 sobrancelhas, em relação ao poder da vitamina D a queima de gordura visceral. E o mais legal desse estudo é que desse resultado 3 vezes maior perda de gordura usando vitamina D, eles excluíram do resultado, tá? Elas participaram do estudo, mas excluíram do resultado final as pessoas que já estavam com deficiência em vitamina D. Se essas pessoas deficientes em vitamina D tivessem participado do resultado, ia ser muito mais que 3 vezes mais queima de gordura visceral. Então isso é super interessante, sabe-se lá quantas vezes seria mais. Mas Rodolfo, qual que é o mecanismo de ação entre a vitamina D e a queima de gordura? Assim, a gente sabe que o excesso de cálcio e a má distribuição de cálcio influencia algo chamado lipólise, tá? Que é o estoque de gordura, quando a gente cria gordura no corpo, tá? Quando a gente tem vitamina D baixa, eu digo baixa, não tô falando dos 20, que é o mínimo lá da coisa não, 50 é baixo, tá? 50 é baixo. Por mais que seu médico fale que tá no nível, tá ótimo, não tá. Tá ótimo pra quê? Pra sobreviver ou pra triunfar, pra ter benefícios? A gente quer ter benefícios, a gente não quer só sobreviver, certo? Então 50 é baixo. Esse nível baixo de vitamina D, ele influencia algo chamado hormônio paratireoide. Esse hormônio paratireoide, ele vê que não tem cálcio sendo mobilizado direito no corpo e ele vai buscar cálcio aonde? Nos seus ossos.
Ele sinaliza para o corpo começar a dissipar cálcio que está ali presente nos seus ossos e mandar para os lugares que precisa. Isso não só enfraquece os seus ossos, mas também envia cálcio para dentro das suas células de gordura, estimulando lipólise naquela região em volta dos órgãos, estimulando o crescimento de gordura visceral. Isso tudo é evidência suficiente para mim, não sei para você, mas para mim é evidência mais do que suficiente da relação poderosa de vitamina D e a manutenção de uma composição corporal boa. Isso quer dizer, tudo isso que eu falei no vídeo, quer dizer que se a sua vitamina D tá baixa e vamos reinventar o que é baixo em vitamina D, na minha opinião, abaixo de 60, 70, você sobrevive, você funciona, mas você não tem benefícios. Tá? A gente está falando de um nível de vitamina D que vai dar benefícios, não só para você sobreviver e viver a sua vida mediocremente. A gente está falando para triunfar, para chegar num nível de benefícios, tá? Abaixo disso, você tem cada vez mais resistência para queima de gordura. É simples assim. Mais resistência para a produção de hormônios sexuais, que consequentemente, indiretamente, vão influenciar a sua composição corporal. O interessante é que eu posso trazer uma anedota aqui para a nossa conversa. Quando eu pesava 115 quilos, eu estava assim, no ápice da minha diabetes tipo 1 descontrolado, depressivo e por aí vai, eu tinha vitamina D lá na casa dos 25, tá? E assim, não foi eu me expor mais ao sol que fez a minha transformação corporal, mas foi eu perder gordura através de outras medidas que eu comecei a subir meus níveis de vitamina D sem suplementar. Isso faz a gente pensar um pouco, né, sobre essa correlação que aquele primeiro estudo fez sobre nível de gordura, nível de vitamina D. Essa resistência à vitamina D talvez tenha relação com nossa, é uma hipótese, tá? É uma hipótese que a gente está trazendo aqui, faltam estudos ainda em relação a isso. A gente sabe muito pouco sobre vitamina D, que acho que tem muito mais coisas funcionais sobre vitamina D do que a gente sabe, mas é algo a se pensar. Entendeu? É algo que a gente sabe que só tem a dar benefícios para o corpo. E o nível de toxicidade, se você está se perguntando, a vitamina D só é tóxica quando a gente tem esse excesso de cálcio sendo movimentado no corpo e não tendo para onde ir. E o que facilita esse cálcio a ser colocado no lugar certo é algo chamado vitamina K2. Por isso que se fala muito de utilizar a vitamina K2 em conjunto com a suplementação de vitamina D. Mas se você come bastante carne, por exemplo, a K2 é muito presente em carnes. Então isso ajuda nessa mobilização. Existem protocolos utilizando 150 mil unidades de vitamina D, essas pessoas não tendo problema com cálcio, a partir do momento que elas não comem queijo demais, ou laticínios demais, ou nozes, castanhas demais. Isso é um protocolo para doenças autoimunes, tá? Eu chamo protocolo Coimbra. Mas as pessoas vivem e revertem coisas como esclerose múltipla, tá? Então isso acontece, é real, isso não é papo furado. Então assim, a vitamina D tem muito mais coisas do que a gente consegue imaginar. E sem dúvida esse erro de níveis de vitamina D influenciou demais as pessoas a não saberem suplementar ou suplementarem sem mover o ponteiro na direção certa. Esse é o intuito desse vídeo. Tenta chegar lá na parte de cima desses níveis da sua guia de exame. E se você tem alguma dúvida ou quer elaborar uma estratégia em conjunto comigo, comenta aqui pra gente conversar, pra ver se eu consigo te ajudar, tá? Não esqueça das nossas lives de quarta-feira, 7h30 da noite. Toda quarta-feira, 7h30 da noite, a gente tá falando de vitamina D. Semana passada eu falei de vitamina D, eu vou falar de novo sobre exposição solar, vitamina D, hormônios e por aí vai. Participe, coloca aí no seu celular, 7h15, já se prepara para sentar na live e assistir, do seu celular, da onde for que você estiver, tá? A gente responde, eu tô aqui em tempo real conversando com você pela live. Muito obrigado pelo vídeo de hoje, eu te vejo na próxima.